gente! Sejam bem-vindos ao programa Chá da Tati. Novamente a gente junto. E isso é uma coisa que me faz muito feliz. Eu quero muito encontrar vocês bem e espero que isso aconteça nessa segunda-feira e todos os dias dessa semana. Bacana que a gente está junto, eu sempre gosto disso. E hoje o papo é também sobre saúde. A gente vai conversar sobre a Mpox. Acho que vocês têm ouvido falar aí nos jornais, têm visto coisas assim. Então a gente trouxe a doutora Pamela, que vai conversar conosco sobre isso. E para tentar explanar um pouquinho do que é isso, quais cuidados que a gente tem que tomar. Saúde. Estamos juntos novamente? A gente se vê logo depois da vinheta. Estamos de volta e hoje a gente vai falar de um assunto sério. Peço para vocês sentarem, chamarem as pessoas. É um papo que a gente precisa ter, que é para ter informação. E ter informação nunca é demais, principalmente quando a gente está falando de saúde. A gente tem falado muito sobre saúde mental, a gente tem trazido informações até de espiritualidade aqui, mas é necessário a gente falar sobre higiene, sobre não automedicação. A gente precisa falar sobre essas coisas que estão se espalhando, que se a gente tomar algumas providências, a gente pode ficar melhor, ficar bem e ter uma vida mais saudável. E é o papo que a gente vai ter hoje também. E a gente vai conversar com a Pamela, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda a esse programa. É uma delícia a gente estar indo nessa toada de trazer sobre saúde, que me pedem muito. Uhum. E eu comecei a ouvir falar dessa doença e da Mpox que a gente está conversando, eu falei, gente, e aí se alastrou um pouquinho mais, já tinha antes, não tinha? Eu falei, bom, eu fico com dúvida, trago alguém para me socorrer. Esse é o seu caso, né, doutora? Justo. Nosso socorro. Então, seja bem-vinda, eu gostaria Obrigada. que se apresentasse, quem é você? Essa é a minha primeira pergunta. Tá bom. Bom, meu nome é Pamela, eu sou médica, atuo aqui em Peruíbe já tem algum tempo, e atendo tanto a parte de clínica, né, da parte de dermatologia clínica geral e a parte de dermatologia estética. Como a gente está falando de uma doença que um dos principais sintomas é a pele, acho que tem tudo a ver. Sim. Né? A Mpox, na verdade, foi um vírus que ele foi identificado em 1958 pela primeira vez. E o primeiro surto foi em 1970, nos Estados Unidos, no Texas. Depois disso, ficou um bom tempo sem a gente ter notícias dele, assim, né, de contágios e afins. E aí depois, novamente, em 2017, se não me engano, houve um segundo surto, 18, 19, 21 deu-se uma acalmada, 22 para 23 começaram a aparecer novos casos. Apesar do nome inicial dele ser Monkeypox, ficou muito estigmatizado que ele viria de macacos. Mas, na verdade, o principal reservatório animal são roedores. E aí optou-se por parar de falar Monkeypox e usar Mpox, exatamente para tirar esse estigma do animal, porque houve uma época que, inclusive, o pessoal tentava matar os animais, achando que isso resolveria o problema, quando na verdade não resolve, gente. O que resolve são os cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde, quando em ambientes muito cheios, os profissionais de saúde quando em atendimento, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nossa, já venho com bastante informação, porque eu não sabia que era um dos roedores. Roedores a gente pode incluir, gente, Tamo junto. Ratos, esquilos, gambás. Tem um outro, saruê. Todos esses vão entrar mais ou menos nessa família, né? Mas principalmente os ratos. Mas essa contaminação que a gente tem visto agora é muito de humano. Essa contaminação é mais entre humanos, né? Quando começou a disseminação, vamos chamar assim, né? O espalhar dessa doença, na verdade, veio de um país da África, onde tinha-se mais contaminações. A primeira vez que o vírus foi identificado foi num laboratório ali nos Estados Unidos, mas a origem que se tem conhecimento é da África. Né? E todos, é engraçado porque quando a gente vai olhar essa parte da epidemiologia, de onde vem, para onde vai, como se espalha,
a gente vê que o principal foco de disseminação são sempre viajantes que vão para alguns países específicos ali. Ah, então tem que isolar esse país? Não, o que a gente tem que fazer é tomar os devidos cuidados de saúde, como a gente começou a fazer um pouco mais de atenção na época do Covid, por exemplo, né? A questão das higienes, de cuidado com o contato muito íntimo quando a pessoa está doente, em alguns casos a recomendação de isolamento domiciliar e essas outras questões. Eu vou, antes até da gente continuar falando da Mpox, vamos falar dessa higiene, já que a gente entrou nessa toada. Nessas conversas que a gente teve anteriores, eu falei muito com fisioterapeutas, enfim, e aí eu trouxe no programa passado, eu falei com um rapaz que ele cuida de limpeza profunda. Ele faz limpezas em sofás, colchões, ácaros, falou da sarna humana, que ele trouxe assim, sarna humana, os cuidados para a gente limpar o colchão da gente, travesseiro, sofá. A gente falou muito sobre isso e a gente falou muito sobre higiene. Que existem algumas doenças que a gente consegue evitar, algumas de muitas, né? Porque tem, sei lá, câncer, tem outras coisas que tem outras toadas. Mas que doenças como, talvez a Mpox também? A Mpox sim, o Covid, todas as síndromes gripais, as gastroenterites que a gente fala, né? Que quando as pessoas apresentam esses sintomas de vômito e... né, e sintomas intestinais, a tal da virose. Exatamente, a tal da virose. Todas essas doenças, se a gente toma cuidados básicos, por exemplo, fui a um lugar público, lava as mãos, né, assim que possível, evitar de ficar pondo a mão em superfícies de lugares públicos. Tudo bem que tem situações que não é possível, né? Você vai descer uma escada no metrô, o seguro é descer com a mão no corrimão, né? Mas aí evita nesse momento de sair dali e pôr a mão no rosto, né? Levar a mão ao rosto, mexer com algum alimento que às vezes está na bolsa, algum lanchinho, alguma coisa. Então, essa questão do lavar as mãos é extremamente importante, tá? Principalmente se você está doente ou se você está cuidando de alguém que está doente, nesse sentido. Uma outra questão importante é a questão de limpeza de superfícies, né? No caso desses exemplos que você citou, é bastante importante sim essa higienização de superfícies mais profunda, no caso de colchões, etc. Mas no caso, por exemplo, vamos voltar para a Mpox. É importante a higienização de superfícies com álcool 70, especificamente, principalmente em ambientes onde eu estou fazendo atendimento ao público, tá? Em consultórios, especificamente, a gente tem a recomendação de fazer essa higiene de superfície entre um atendimento e outro. Em casa, se eu tenho alguém em casa que está doente, o ideal é que eu tenha, por exemplo, um banheiro, no caso da Mpox especificamente, separado essa pessoa. Olha, não tem como, na minha casa nós temos só um banheiro, sem problemas. Então, quando a pessoa que está doente usar o banheiro, terminou de usar o banheiro, ela vai lavar as mãos e vai fazer a higiene das superfícies. Pia, tampa do vaso sanitário, maçaneta, que todo mundo esquece da maçaneta. Sim! Maçaneta e celular são duas coisas que, meu Deus, muito sujo. Muito sujo. E quando a gente tem... Na Mpox não é comum você ter sintomas respiratórios. Pode acontecer, não é o principal. No caso de qualquer doença onde eu tenha sintomas respiratórios, use máscara, né? De preferência, se vai fazer higiene de nariz e olhos, não usar lenço de tecido, porque você não fica carreando, né? Então, usa lenços de papel que você usa, descarta. Da pessoa, quando ela está em casa, no caso específico também da Mpox, lavar as roupas dessa pessoa separadamente, porque parte do contágio vem de contato com secreções das lesões, né? Então, lavar essas roupas separado, roupa de uso pessoal, roupa de cama, toalha. Por isso a gente insiste do banheiro separado. Se não tem, então a pessoa tem no banheiro lá a toalha dela, a toalhinha de mão dela, a roupa de cama separada e as roupas dela devem ser lavadas separadas sem sacudir. Que a gente tem esse hábito, né? Eu vou pôr na máquina, vou lá e dou uma sacudida na roupa. O ideal é não, tá? Porque nesse sacudir eu também estou espalhando as secreções ou partículas que eu possa gerar contágio de outras pessoas. E
Meu Deus, gente, é muita informação. Eu espero que vocês estejam acompanhando, porque eu sou uma dessas pessoas que sacode as coisas. Real, assim, à medida que você falou agora, eu falei, gente... É um hábito, né? É um hábito. Porque às vezes a gente tira a roupa para pôr para lavar e a gente, né, faz aquela maçaroca, joga a roupa lá e na hora de pôr para lavar a gente quer pôr ela mais abertinha, né? Sim. Mas o ideal é você não sacudir a roupa nesses casos. E algumas coisas aí, agora eu vou perguntar... Nem estava aqui no nosso roteiro, gente, mas se puder, a gente tem aqui algumas lavanderias que são lavanderias que a gente... De uso geral, de uso assim, geral, né? de uso coletivo. Tipo essas lave rápido. Isso. Tá. E essas, a gente coloca a nossa roupa lá para lavar e não sabe qual é a higiene, porque às vezes a pessoa acabou de tirar dela, eu já vou colocar a minha. Então, a gente tem que pensar que, na verdade, depois do uso, essa máquina foi lavada, né? Idealmente, as máquinas são higienizadas de períodos em períodos. Seria a mesma preocupação se você estivesse na sua casa. Então, quando eu for lavar a minha roupa que está contaminada, por exemplo, eu não posso lavar de ninguém? Não, lavou, foi embora com a água, tá tudo bem, tá? Você pode usar essas lavanderias, não é um problema. Porque eu estou literalmente lavando a máquina o tempo todo e essas máquinas são higienizadas, normalmente até com mais frequência do que o que a gente higieniza a nossa em casa. Sim. E aí também tem o calor depois que vem quando você seca, acho que dá uma ajudada, não? Não faz, assim, na questão do Mpox vírus, eu não me recordo de ter lido nada a respeito desse sentido. O importante realmente é essa limpeza, né? Tá. É o tirar a partícula dali. Dá um receio, porque eu uso assiduamente essas lavanderias. Aí me deu agora uma coisa. Doutora, especificamente agora voltando para o Mpox, a gente falou um pouquinho dessa contração, tem mais alguma coisa que é preciso se falar de como se contrai essa doença? Do contágio? Isso. É importante a gente lembrar que, assim, é um vírus antigo, ele está aí já tem um tempo, é um vírus que pode acometer humanos e animais. Então, o que a gente sempre recomenda é, como é uma doença que na maior parte, a principal lesão dela é em pele, né? Depois a gente pode discutir um pouco mais dessa evolução da doença na pele, mas pessoas que têm animais em casa, a recomendação é que você não fique abraçando esse animal, né? Porque senão você acaba deixando parte dessa secreção que faz o contágio entre humanos no animal. Então, se eu estou doente na minha casa e eu tenho um cachorro, eu não devo ficar com o meu cachorro o tempo todo, abraçando, passando a mão nele, enquanto eu estiver com lesões ativas ainda. Com certeza é um cuidado que tem que ser tomado. Perfeito. Bom, eu vou chamar a gente agora a Nona Rosa, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a Nona Rosa e a gente fala um pouquinho mais sobre isso, dos animais e pode estender sobre a evolução disso na pele, porque eu fui vendo imagens, a gente não trouxe imagem para vocês, mas eu fui vendo imagens e eu fiquei meio... Uma afliçãozinha. Com uma afliçãozinha. Gente, vamos falar sobre a Nona Rosa. A Nona Rosa, para quem não conhece, é uma cafeteria conveniência que você encontra ali no Alto Posto Ana Dias. Para quem é aqui da região, você saindo de Peruíbe, né, indo em direção a Itariri, a gente tem aí eu vou chamar de um município, né, chamado Ana Dias, que faz parte de Itariri, enfim. Se você não conhece, é um distrito. Muito obrigada, produção. Distrito, não tinha ali na minha cabeça. E aí a gente tem o Alto Posto Ana Dias ali na altura, para quem vem pela Avenida Padre Manuel da Nóbrega, pela estrada, rodovia. Gente, o que está acontecendo comigo? Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, doutor. Quilômetro 365, você encontra o Alto Posto Ana Dias e dentro dele você encontra a Nona Rosa Conveniência. A Nona Rosa, ela era uma conveniência normal de um posto e a Andresa, trazendo a memória afetiva que ela tem, italiana, da família, ela está transformando aquilo e todo dia ela se reinventa numa cafeteria. Então você tem um espaço gostoso, aconchegante para levar o seu parceiro num encontro, num date, num café, aquela pessoa que você conheceu, ou sua amiga, quando você quer contar aquela história que aconteceu com um boy, coisas assim, ou então quando você quer reclamar do seu marido ou da sua esposa, não sei, né, vai que você consegue levar para aquele local e tomar um café gostoso e, enfim, consegue ficar, tomar um café, comer coisas deliciosas. Ela está fazendo uns bolos, umas coisas que eu
sofro, e eu acho que vocês também, vão até lá, que vocês vão conseguir se deliciar. Eu aconselho vocês a tomar o ninho com Nutella. Não posso, doutora, mas é que é uma loucura. De vez em quando só. Só. Tá. E também o chá da Tati, que ela fez um chá baseado aí nas coisas que eu gosto e colocou isso no cardápio, também tem lá. Fora, ela faz cuca. Ela faz umas coisas, faz pão de queijo, Nossa, mas eu preciso conhecer. não deve ser um pão de queijo como aquele que você conhece na sua vida, que está falando com uma mineira, gente. Essa é a Nona Rosa, eu espero que vocês conheçam. É um cantinho de vó, é uma coisa para você ficar, se deliciar. Então não esqueçam. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega, altura do 365 do quilômetro. Você pode vir de Itanhaém, Mongaguá, mas aqui de Peruíbe você leva no máximo 8 minutos para chegar lá. Normalmente, entrou na pista, é facinho de chegar. Então, fica essa dica, conheçam a Nona Rosa, que vocês não vão se arrepender, garanto para vocês. Eles funcionam das 8 às 18, todos os dias, inclusive aos domingos. Tem alguns dias que ela estende até às 20, e aí fica outra dica. Se você quiser surpreender alguém, é só ligar para a Nona Rosa, que ela faz a mesa posta. Ela coloca todas as coisas em cima da mesa, deixa tudo pronto para você chegar lá e tomar o seu café. Ou você pode pedir um dia antes, ela faz o café colonial. É um valor fechado que você vai chegar para tomar seu café, a mesa toda pronta, com pães, bolos. Nossa, já gostei. Exato, aí você surpreende a pessoa, senta lá, faz sua reunião, coisas assim. Eu sou suspeita, porque eu moro também em Ana Dias, e é meu ponto de encontro. Adoro. Essa é a Nona Rosa, doutora. Vamos falando de coisas gostosas. Agora, vamos voltar para as coisas mais agoniantezinhas. Um pouquinho. Tá. Coça. É um dos sintomas, né? Então, quando a gente pensa quando a gente vai estudar uma doença, a gente sempre vai pensar na evolução natural da doença, porque é baseado nisso que a gente vai tratar o paciente e manejar os sintomas que a gente fala, né? Tanto os que já estão aqui, quanto os que estão na expectativa, os que podem aparecer, até para orientar o paciente. Então, quais são os principais sintomas? Em questões de pele, normalmente começa-se manchinhas vermelhas, tá bom? Dessas manchinhas eu tenho a formação de vesículas. Vesículas são tipo bolinhas assim pequenininhas que formam na pele. Doutora, minha produção foi atrás de imagens pra gente ilustrar. Eles disseram que tem lá pra colocar. Pode pôr? Acho que pode, acho que é ilustrativo. É ilustrativo, tá no ar, então... Tá. Então, começam com as manchinhas vermelhas, elas vão evoluir para essas vesículas, que são essas bolinhas pequenas. Elas vão se transformar em pústulas, né, que tem, na verdade, secreção ou pus dentro. Dali elas vão estourar e vão formar crostas, que é a casquinha, que todo mundo conhece, tá? E aí, o que não pode? Não pode ficar cutucando, gente. Não pode cutucar nenhum dos estágios, tá? Nem a casquinha. Tem que esperar essa casquinha sair sozinha. Por quê? Nesse processo, acontece uma coisa que a gente chama de reepitelização. Então, fez-se um machucado e a nossa pele vai entrar num processo de cura desse machucado. E nesse processo de cura, a casquinha é o último estágio. Quando o paciente para de transmitir, ele para de transmitir quando essa casquinha sai sozinha. Então, eu não posso ficar tirando, porque senão eu não consigo acompanhar também o tempo em que esse paciente está realmente transmitindo. Fora o fato que se você vai deixar cicatriz, você aumenta o risco de fazer o que a gente chama de infecção secundária, né? De fazer ali uma infecção bacteriana e não mais viral, por conta de ter ficado manipulando. Porque a unha também da gente, para ficar tocando... A nossa mão, a gente tem que sempre pensar que ela é suja. Por quê? Porque é o que a gente encosta em todo lugar, né? Em outras pessoas, em locais, né? Coça o nariz, essas coisas. Então, a gente tem que considerar a nossa mão algo sujo nesse sentido e não ficar realmente manipulando. E se eu lavar a minha mão? Não pode. Não pode manipular a lesão, de jeito nenhum, tá? Outros sintomas que o paciente pode apresentar são febre, mialgia, que é a dor muscular, né? Aquela dor que você não sabe de onde está vindo, tudo dói, principalmente dor nas costas, tá bom? O paciente pode apresentar sintomas respiratórios do tipo dor de garganta, coriza, né, que é o nariz escorrendo, mas é mais incomum, tá? Esses sintomas respiratórios são mais incomuns. É uma doença que normalmente tem o que a gente chama de evolução benigna,
Poxa, mas benigno, mas eu tô doente? Então, o que é evolução benigna? É quando tem uma doença que ela é mais ou menos autolimitada. Ela tem o período dela de evolução e o paciente sara. Tanto que não existe hoje um tratamento específico para a mpox. Ele é causada por um vírus, vamos lembrar disso. Então, não tem indicação de tomar antibiótico, gente. Só se eu tiver uma infecção secundária ali no lugar das lesões, né? Ou uma pneumonia importante associada. Caso contrário, não tem indicação de usar antibiótico. Então, eu não tenho um antiviral específico. Existe um que está em estudo, mas ele tem sido usado apenas em estudos, em grupos específicos de pacientes que são mais suscetíveis, a gente fala, né, pacientes imunossuprimidos, mas ele não tem recomendação de uso em massa. Outro fator que eu acho bem importante de falar, que as pessoas sempre perguntam e vacina? Tem vacina? Nós temos no mundo hoje 2 vacinas conhecidas, né, focadas em mpox. Uma é a Jynneos e a outra é a MVABN. Tem umas coisas que não faz muito sentido, mas tudo bem. Essa aí. A Jynneos, ela tinha sido liberada na época do surto de 2019, se não me engano, para pré e pós-exposição. O que significa isso? É para todo mundo tomar? Não. Não existe vacina de uso em massa, não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde nenhuma vacina de uso em massa para mpox, tá? Pré e pós-exposição significa que se eu tenho um profissional de saúde que vai estar trabalhando junto às equipes de atendimento a surtos, em locais onde faz-se coleta de material para confirmação da doença, esses profissionais teriam a recomendação de tomar essa vacina, pré-exposição. Pós-exposição, profissionais de saúde que tiveram contato específico ou pacientes imunossuprimidos que tiveram contato. Há uns 2 anos, se não me engano, o governo do estado de São Paulo até adquiriu uma quantidade importante dessas vacinas. Foram aplicadas por volta de 5 mil doses, mas nesses quesitos. Não existe uma recomendação de fazer uma aplicação em massa dessas vacinas. Tá? Perfeito. E aí, tem uma coisa que a gente precisa falar de como identificar, então, esses sintomas. Isso em Santos, tivemos alguns casos, isso chegou em São Vicente. Eu acho que aqui em Peruíbe, pelo que eu vi, teve um caso, alguma coisa assim. Hoje, contando a Baixada aqui, né, principalmente Santos para Grande Peruíbe, nós temos confirmados 3 casos. 3 casos? 3 casos. E como eu identifico? No caso... como eu vou suspeitar? Como eu vou suspeitar? Essa é a pergunta. A confirmação, ela vem por um teste chamado PCR. O que é o PCR? Eu vou lá, é parecido com o teste que a gente fazia do Covid. Tá. Eu vou lá, pego uma escovinha que a gente chama de suave e eu vou esfregá-la no machucadinho, de preferência em machucadinhos que têm diferentes estágios de evolução. Em uma pústula, em algum que tenha uma crostinha, eu vou pôr isso num tubinho fechado e isso vai para um laboratório específico que vai identificar via PCR se existe a presença do vírus mpox ali. Tá. Esse é o diagnóstico de certeza que a gente fala, que são os casos confirmados. A gente tem os casos suspeitos também, né? E os prováveis. O que são esses casos? Na medicina, a gente sempre fala que a clínica é soberana. A gente tem que tirar uma boa história com o paciente. Por quê? Essa lesão é muito parecida com muitas outras. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em não assumir que aquilo é uma doença, porque é uma doença que está na moda. Mas a gente também não pode simplesmente descartar, porque não é algo tão comum. Então, a gente sempre vai conversar com esse paciente no sentido de entender. Houve contato com alguém que estava com lesões parecidas? Há quanto tempo você está com essas lesões? Observar, é o exame físico que a gente fala do paciente, né? Então, observar nessas lesões, se eu tenho todos esses estágios de evolução. Uma das características que diferencia de outras é que essas lesões, elas costumam fazer o que a gente chama de umbilicação. Igual o nosso umbigo, Sim. Ela faz um buraquinho no meio. Tá? E elas são lesões mais profundas, então você pensa, mas algumas pessoas às vezes estão com lesões de herpes simples,
o herpes zoster inicial e se confunde, fala, poxa, mas e se for? Olha, é diferente, tá? O herpes, por exemplo, ele faz uma vesícula, essa bolha, numa camada mais superficial. Apesar de ser uma doença que acomete camadas profundas, a lesão é superficial. O mpox, eu vejo que a lesão, e vocês vão ver nas fotos, que as lesões elas atingem camadas mais profundas. É quase como se quando eu estou examinando o paciente eu consigo meio que pegar um pouquinho assim da lesão em camadas mais profundas. Então, tenho que passar por todo esse processo, entender a história desses sintomas, de quando eles começaram, se houve contato, se houve viagens para lugares específicos, e avaliar no exame físico desse paciente se essas lesões realmente são sugestivas de mpox. Uma vez que eu tenho a suspeita, a recomendação é que eu faça a coleta do material e envie para essa avaliação em laboratório. Agora, mais uma coisa que eu queria perguntar sobre isso, que ficou na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa nesse sentido, extremamente mal educada com o meu corpo, no sentido de que eu arranco casquinha. Não pode. Eu não posso, e assim... Eu fico aflita. Eu nem vou te mostrar, assim, se eu mostrar o meu braço, um pouco que eu te mostrar aqui, ó. Tocadinho. Eu tiro, e é uma coisa assim, que eu já pensei em até procurar terapia, porque eu vi, gente, é importante isso. Sim. Que em momentos que eu tô mais ansiosa, eu faço isso. Mexo mais. Então, isso entrou numa questão de, bem leve, mas sobre quase que uma autopunição, né? A gente falou um pouco sobre isso. Eu vou trazer isso para o futuro, mas a gente que arranca a casquinha, eu fiquei agoniada agora, porque assim, eu teria muita aflição e é quase que inconsciente fazer isso. Então eu vou aproveitar que é uma dermatologia, que tem formação em dermatologia, a gente consegue estar falando de mpox, mas vamos estender um pouquinho sobre isso, do quanto tirar a casquinha é ruim? Sempre. É sempre ruim, gente. Não tirem a casquinha, não cutuquem, não manipulem nada. Nessa questão, a gente entra sempre no cuidado dos sintomas, né? Então, eu sei que esse paciente vai ter coceira, eu sei que esse paciente vai ter dor, então eu já vou deixar esse paciente medicado. E normalmente as medicações que a gente vai usar para controlar essa coceira, principalmente, diminuem um pouco a ansiedade. Isso já ajuda bastante. Posso associar outras medicações específicas, no caso de ansiedade, posso. E se eu tenho um paciente que não tem controle, tipo assim, é uma criança ou é um adulto, mas ele tem, né, um certo atraso de desenvolvimento, por exemplo, que é bastante comum da gente encontrar nesses pacientes com mais dificuldade de controle, a gente chega a fazer medidas a depender do caso, por exemplo, banhos de permanganato, que alivia bastante, dá uma sensação de alívio, tira essa coisa da coceira. E se é um paciente que não controla de forma alguma, às vezes a gente recomenda fazer a luvinha que a gente fala, né? Que aí a gente dá uma enfaixadinha com algodão para a pessoa não piorar o próprio quadro dela. É isso, gente. Eu vou pensar nisso agora, porque conversando com a dermatologista, já me veio um leque de coisas para poder falar. Mas antes disso, deixa eu chamar o Maná para vocês. A Maná está diferente aqui com a gente, é um momento que a gente fala um monte de coisa, mas antes de eu fazer aqui a leitura do que vocês mandam para mim, desses bilhetinhos que vocês estão me pegando no pulo ultimamente, eu vou chamar a vinheta para vocês do Maná. Omaná, o mercado natural de Peruípe. Omaná é um mercado especializado em alimentação natural e para cuidados especiais com sua saúde. Se você procura por alimentos orgânicos, sem glúten ou lactose, ou até por uma vasta variedade de produtos veganos, Omaná é a sua escolha ideal. Venha nos visitar na Avenida Padre Anchieta, número 4691, Balneário Três Marias. É isso, gente. Esse é o Maná, Mercado Natural aqui de Peruíbe. Por favor, se vocês precisarem de ervas, coisas para chás, eu falo por favor porque vocês precisam tomar mais chá. Não tomem remédios para poder dormir, tentem tomar um chá de capim-cidreira, melissa, essas coisas que nos acalmam, que depois eu vou entrar até com a doutora para falar sobre automedicação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou falar com a Pamela, que eu chamo de doutora, a gente está todo mundo junto.
Vamos ler o que vocês mandaram pra gente? Eles estão aprontando comigo, Pamela. Eles chegaram a me perguntar qual é o meu tipo físico masculino preferido alguns programas atrás. Só que tá triste. Mas tá disponível? Não! Ah, então não, gente. Então não pode. Tati, eu gosto muito de você. Vem tomar um chá comigo, Jaqueline. Vou, Jaqueline, me fala onde estar. Ou podemos juntas lá na Nona Rosa. A gente pega umas ervas no Maná, vai na Nona Rosa, faz uma coisa. Olha aí. Eu também fico muito contente de você gostar muito da gente, de gostar aqui do programa. E sim, podemos tomar um chá juntas. Estar aqui em Peruíbe, isso facilita a vida, né? Um beijo, Jaqueline. Um beijo pra você. Gente, lembrando que para vocês mandarem esses recados aqui, vocês vão conseguir mandar no WhatsApp da TV, é só colocar programa Chá da Tati. Vocês podem mandar sugestões de programas, vocês podem mandar recado para alguém. O Momento Maná é um momento de carinho, então é um momento que você pode mandar. Já aconteceu de mandarem beijo para a esposa e o marido ir lá responder para a esposa através aqui do Momento Maná. E é uma delícia, então fiquem à vontade, mandem mensagens pra gente que a gente vai ficar bem feliz. É só ligar no WhatsApp que vai aparecer para vocês aí. Oi, Tati, minha situação tá difícil. Se puder me arranjar uma cesta básica, eu moro no Jardim Brasil. A produção deixou o nome em off. Eu vi que tá bem riscado aqui, ó. Ó, eu vou falar com a minha produção. A gente tem um processo aqui interno. Eu vou verificar com eles e a gente entra em contato com você de alguma forma, tá bom? Fique tranquilo, eu não sei o seu nome, porque eles ocultaram aqui mesmo, mas a gente tem uma produção atenta aí e que vão falar com a gente sobre isso e vamos ver o que a gente consegue fazer, né, doutora? Com certeza. Coisas assim não passa, vem de tudo, eu falei, o pessoal manda mesmo, é uma delícia. Tá em contato tão direto com as pessoas. Sim. Oi, Tati, quando você trará a Bárbara da Cheiro de Rica de volta? Estou me sentindo uma leoa e quero dicas, Dirce. Então, Bárbara do Cheiro de Rica, para quem não conhece, a Cheiro de Rica é um sex shop, ela é uma perfumaria sex shop, ela trabalha com perfumes importados também e tem a linha de sex shop. Ela, para quem não sabe, está inaugurando aí a loja, a segunda loja dela lá em Itariri. Eu não sei se já inaugurou, acho que já inaugurou lá em Itariri também, então se você aqui está assistindo aí pelo Vale do Ribeira, ela tem uma loja na região de Peruíbe, também em Itariri. E sim, eu vou chamá-la de volta, tá? Nós tivemos uma pré-conversa quando era o formato diferente, a gente ainda não estava em estúdio, mas ela merece estar em estúdio. Mas eu já aviso, quando eu trouxer a Bárbara aqui da Cheiro de Rica, vocês têm que colocar que o programa é para maior de 18. Então aí a gente vai tirar as crianças da sala para ser um papo adulto, um papo gostoso. E ela mostrando, inclusive, aí o que a gente tem novidade nesse universo da sex shop para a gente apimentar as nossas relações. Então, pode deixar, a Bárbara sempre aceita as nossas sugestões, vou convidá-la e aviso vocês que ela estará por aqui, tá bom? Pode deixar, Dirce. Beijo para vocês, obrigada pelas mensagens. Produção, vocês estão atentos aí, né? Com as questões. Sim, tudo certo? Então, vamos embora. Esse é o Momento Maná, vocês viram algumas imagens assim dos nossos parceiros aqui do canal. E dizer para vocês, produtos veganos, sem lactose, ervas, o que vocês precisam, que vocês têm alguma restrição médica, alguma restrição de coisas que você não pode comer, enfim, provavelmente é lá que você vai encontrar, inclusive a feirinha orgânica, se você quiser orgânicos, todo sábado você vai encontrar produtos de altíssima qualidade, além de artesanatos, entre outras coisas, que eles são pessoas que estão engajadas aí com os produtores locais, com os artesãos, então é isso, Maná. Ai, doutora, eu adoro Maná. Eu sou suspeita, eu também sou fã. Também foi, então, eles são parceiros da gente e essa ideia da gente fazer esse momento de recados e tal, de conversar, é de humanizar e eu acho isso... É sensacional mesmo. Sensacional, né? Bom, vamos falar de automedicação. Vamos. E aí a gente está falando específico, para quando a gente tem suspeita, a gente está falando específico da mpox, mas eu vou pedir até para abranger um pouco, por que a gente não deve se automedicar? É básico? Gente, mas a gente precisa falar disso, porque todo mundo vai tomar aquele remedinho para dor de cabeça. O óbvio também tem que ser dito, né? É óbvio pra gente que tá falando, pra quem tá ouvindo não necessariamente. Necessariamente. O que é a questão da automedicação?
envolve uma série de riscos que a gente não quer que o paciente esteja exposto. Então, falando primeiro especificamente do mpox, como eu falei, a gente não tem um tratamento específico, não existe um antiviral específico de uso em massa, né, para o tratamento. O tratamento é o cuidado dos sintomas. Isso deixa, às vezes, o paciente um pouco frustrado, mas é importante a gente entender o que eu mencionei antes, que muitas doenças, elas têm uma evolução benigna. Eu vou cuidar dos sintomas do paciente enquanto ele está doente. E depois disso, vida normal, tá? Não necessariamente eu vou usar medicamentos específicos. Quais seriam os medicamentos que normalmente a gente vai usar? Medicamentos para controle da dor, medicamentos para febre, se o paciente apresentar, e medicamentos para coceira, tá? Antibiótico não usa. Não usa. A gente usa antibiótico quando a gente tem uma infecção bacteriana. O mpox, ele é uma infecção causada por um vírus. São bichinhos diferentes, eu brinco, né? E eu só vou usar um antibiótico, no caso do mpox, quando eu tenho ali a certeza que eu tenho uma infecção secundária associada à infecção do mpox. Pensando num cenário geral, por que não se automedicar? Existem muitos medicamentos que a gente chama de medicamentos de venda livre, que na verdade não é por questão de venda livre que a gente deve tomar só por tomar ou porque acha que tudo bem tomar. Se a gente for fazer uma associação de bom senso, é a mesma coisa que o meu carro chega a 200 por hora, certo? Sim. Eu devo andar a 200 por hora, gente? Eu não devo. Então é mais ou menos por aí. O que é a questão principal da automedicação? Principalmente em pacientes que fazem uso de outras medicações para tratar as doenças de base que eles já têm, e em caso de algumas doenças específicas. Por exemplo, quando a gente pensa na dengue, que a gente teve vários casos recentes, né? Um aumento de casos recentemente. Quando o paciente tem dengue, ele não deve usar nenhum tipo de anti-inflamatório. Ah, mas eu não estou tomando anti-inflamatório. Então, tem muitos medicamentos que têm uma ação anti-inflamatória secundária e eles devem ser evitados sim, por exemplo, em casos de dengue. Um medicamento que todo mundo já tomou na vida, com certeza, o AS, que antigamente a gente falava AS infantil, não é infantil, é AS, né, que é o ácido acetil salicílico. Ele gostava de mastigar como balinha. Era uma delícia, era azedinho. Sim. Se eu falar que eu nunca tomei escondido da minha mãe é mentira, mas não pode, gente. A questão é que, assim, ele tem uma ação importante como analgésico no sentido de cuidar da dor? Tem. Mas ele tem uma ação anti-inflamatória e ele tem uma outra ação que é muito utilizada, que é a de impedir a agregação de plaquetas, que é o formar coágulos, que eu vou usar isso para pacientes específicos. Então não é, vou tomar um AS. Mas eu tomei sei lá, esses medicamentos que vêm combos de coisas assim, né? Sim. Smegrip, Benegrip, Naldecon, vem uma mistura de coisas. Ali dentro eu posso ter algum medicamento que não é recomendado em coisas específicas. Por isso é importante você passar em atendimento médico quando você estiver doente e não só se automedicar em casa. Também sempre falo que é muito importante pessoas que fazem uso de medicamento contínuo terem na carteirinha delas, na carteira que anda com você, um papelzinho escrito os nomes dos medicamentos que você usa todos os dias. Porque tem determinados medicamentos que eu vou indicar que eu não posso associar com outros, né? Ou porque vai tirar o efeito, ou porque vai potencializar muito o efeito, ou porque eles competem na hora de ser metabolizados pelo nosso corpo, ou de ser excretados, né? De serem eliminados pelo nosso corpo. Então, não é só tomar um remedinho, é sempre a gente tomar cuidado no sentido de usar o remédio, sim, mas de forma adequada e sempre bem orientada. Eu quero falar, eu vou puxar um gancho agora com uma história que aconteceu essa semana. Eu não vou dizer nomes, mas isso aconteceu comigo. Eu tenho uma amiga muito próxima que mora sozinha, ela tem cerca de 60 anos. Ela tem asma e ela teve um ataque feroz de asma que fechou o pulmão. O que aconteceu? Ela não foi trabalhar no dia seguinte, a gente foi identificando o dia porque a gente sabia que ela já não estava bem. Então, sabe quando dá aquele 8 horas, 8 e pouco, você fala, não chegou, o que aconteceu? Fomos atrás e encontramos ela entubada no hospital aqui da cidade.
Mas ela não tinha nenhuma carteirinha dizendo, ela mora sozinha, então assim, nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de contato para quem entrar em contato em momento de emergência. Nenhuma informação médica e não levou a carteirinha do convênio. Ela chegou no hospital porque ela conseguiu chamar o SAMU, mas na hora de pegar as coisas ela não levou nem a carteirinha do convênio. Então eles não tinham nem como acionar o convênio caso precisasse, enfim. Quando você falou agora de ter na carteirinha, quando a gente toma remédio para pressão alta ou quando a gente tem diabetes, né? Tipo, essas informações, a importância também da gente levar um contato de emergência. Sempre. Porque no celular está bloqueado normalmente. As pessoas não conseguem ter acesso com a sua senha, com nada, né? O iPhone, eu não sei os outros, não é propaganda. O iPhone, ele tem uma lista de contatos de emergência que qualquer pessoa que pegar o seu celular consegue acessar com a tela bloqueada. Eu acredito que outros telefones também tenham isso, mas a despeito disso, é sempre sim muito importante e eu recomendo os meus pacientes terem um cartãozinho escrito na carteira. O que eles usam, porque isso dá uma ideia para nós médicos quais são as doenças de base que esse paciente tem e isso faz toda a diferença pensando no que eu vou usar para cuidar desse paciente, no que eu espero de evolução da doença nesse paciente. Então, o que eles usam, o que eles têm alergia e um contato de emergência. Aqui a gente tem a sorte de estar num município relativamente menor, mas se isso acontece, por exemplo, e ela teve uma sorte imensa de que vocês sentiram falta, né? Sim. Vamos ver o que está acontecendo, ela não está aqui, mas em uma cidade maior, ou se você está viajando, por exemplo, não vai se saber, é muito difícil. Existe sim um fluxo dentro das unidades de saúde, onde às vezes a gente consegue, com auxílio da polícia, encontrar, localizar familiares ou conhecidos, ou voltar onde essa pessoa mora, conversar com os vizinhos. Mas isso demanda tempo e demanda disponibilidade desses outros serviços públicos, que não necessariamente vão estar disponíveis ali. Com a velocidade que se precisa, Exatamente. Né? Foi essencial no caso dessa pessoa ela ser transferida, porque eles não tinham medicamento aqui que poderia auxiliá-la. Resolver, né? E resolver, então ela foi enviada para o convênio, acabou dando tudo certo, ela está bem, já voltou a trabalhar, está tudo certo. Mas aí dentro da empresa a gente desperta, por exemplo, eu sou alérgica de pirona. Então na minha carteira de motorista eu coloco um adesivinho, alérgica de pirona. Mas eu não tenho, por exemplo, contato de emergência, eu nunca vi se no Android, se isso é possível ou não. Vamos ficar atentos a isso, porque isso pode salvar a sua vida, porque são, às vezes, tempo é uma coisa... O tempo faz toda a diferença, dependendo do que está acontecendo, com certeza. Para você conseguir tirar o paciente de uma situação crítica, com certeza. É essencial. Então fica aqui mais uma dica nessa nossa conversa. Façam a sua carteirinha, como vocês quiserem, bonitinha, mas de fácil acesso, de fácil leitura, para que quando a gente, espero que nunca consigamos, o objetivo é não usar. O objetivo é não usar, mas prevenir é sempre melhor. Falando em prevenção, a gente já está caminhando quase que para o final do programa, quase, temos tempo ainda, mas... depois que eu falar de um parceiro importante aqui, eu quero já te deixar essa pergunta no ar. Prevenção. O que a gente pode fazer no caso específico da Mpox? E se, como médica, quiser estender isso, a gente sempre agradece, porque informações sempre são importantes. Mas antes disso, olha como a gente já está chegando no final do programa, falaremos sobre Central do Empreendedor, gente. A Central do Empreendedor é uma contabilidade que quem está aqui na região sabe, porque assiste, inclusive, esse canal. Vocês sabem que a Central do Empreendedor ela é preocupada muito com a sua empresa, com o que vai acontecer aqui com a cidade, com os empresários da cidade. Então, além de ser um programa de TV, em que eles estão atentos e estão agora entrevistando todos os candidatos a vereadoras, prefeito, para saber... E uma das perguntas básicas que eles falam é o que vocês vão trazer para os empresários para melhorar essa questão empresarial, turismo aqui na cidade. Por quê? Porque eles estão preocupados com a sua empresa, não só para o que você faz, do que você oferece, mas pela saúde da sua empresa financeira, tributária, que você tenha sempre o cuidado de focar naquilo que você vai oferecer para o seu cliente, porque a parte burocrática está na mão deles.
Então, todo esse cuidado a Central do Empreendedor tem, ela tem a ideia de fazer a saúde da sua empresa de dentro para fora. Então, coisas que vocês precisam estar atentos. Quando a gente tem uma questão que é de contabilidade, se o erro acontece hoje, se você não está atento hoje para a sua empresa, o seu resultado, a sua cobrança vai vir lá no futuro e às vezes é algo que pode engolir a tua empresa, é sério. Porque as multas são muito grandes quando você não está em contato com o seu governo, quando você não está com tudo em ordem. Então, fiquem atentos a isso. Se você é empresário, pode ser MEI, pode ser uma clínica médica, você pode ter, porque são cuidados específicos. Se você é um advogado, tem uma questão específica para quem é advogado. Se é médico, tem um cuidado médico específico. Então, fique atento, entre em contato com uma contabilidade que vai conseguir te auxiliar e que você tenha todo o cuidado para que, assim, o seu único foco se você é microempreendedor, é fazer aquele bolo gostoso para você entregar para o seu cliente, que você vai receber ali no seu CNPJ, tudo vai estar pago e você não precisa se preocupar. Se você é uma escola, por exemplo, particular, que precisa de cuidados específicos da sua escola, fique também atento, pode ser escola de inglês, não importa, o cuidado é específico. Então, fique atento a essa Central do Empreendedor, aqui no QR Code, no cantinho, você vai conseguir acessar para conversar com eles, tire as suas dúvidas, não importa se você está em Peruíbe, está em Mongaguá, enfim, Baixada Santista, mas eles estão com o know-how para atender todo o estado de São Paulo e também o Brasil. Fiquem atentos com a Central do Empreendedor, eles estão juntos aqui conosco e assistam os programas, tá? Vocês vão conseguir ter noção do que esses candidatos estão colocando aqui para trazer de melhoria para a nossa cidade. Então, você vai de uma ponta a outra para que seu negócio fique sempre com saúde, tá bom? Doutora, prevenção de vida. Então, vamos lá. Quando a gente pensa especificamente no caso do monkeypox, ficar atento se você teve contato com alguém que estava com um diagnóstico confirmado, um diagnóstico suspeito ou com lesões suspeitas, se você vai apresentar ou não essas lesões. No caso do paciente que tem suspeito, né, ou confirmado, a gente muitas vezes recomenda o isolamento domiciliar. O que é mais chato é que é um isolamento domiciliar mais longo, né? Então, o quadro pode durar de 2 a 4 semanas. Enquanto eu tenho essas lesões, esse paciente tem que permanecer em isolamento domiciliar. Então, parte da prevenção é sim o cuidado nesse isolamento domiciliar, inclusive das pessoas que estão ali dentro da mesma casa. O cuidado com a higiene das mãos, né? O cuidado nessa questão do contato íntimo, o abraçar, o beijar, com pessoas que estão com lesões ativas ou são casos suspeitos. O quadro respiratório é um pouco mais incomum, vamos dizer assim. E ficar atento às recomendações que o médico vai te dar quando você passar em atendimento. Eu entendo que muitas vezes, falando em empreendedorismo, o paciente fica um pouco aflito às vezes, né? Poxa, mas eu vou ficar afastado todo esse tempo, como vai ser? A gente tem que pensar no amanhã, não dá pra gente fazer as coisas pensando só no hoje, né? Então, em alguns casos, esse paciente vai ter que ser afastado sim, né? Se ele está em isolamento domiciliar, ele vai ficar afastado das atividades, a depender do tempo de afastamento, ele vai ter que entrar para um subsídio, né? Para o INSS. Mas eu sou autônomo. Aí depois eu acho que o pessoal da contabilidade vai saber melhor. Mas o autônomo também tem essa questão de outros benefícios quando ele faz o pagamento de impostos certinho. Mas é importante isso, é importante a gente ter em mente que eu estou cuidando hoje para não evoluir com algo pior amanhã, tá? Quando eu penso e o cuidado com as medicações. Né? Se ater ao uso das medicações que foram prescritas para você, que foram recomendadas pelo seu médico. Olha, mas eu estou usando, eu não estou sentindo melhor. Retorne ao seu médico. Né? A gente sempre pode fazer o que a gente chama de otimizar as medidas. Tá? Então, tá com um quadro suspeito, tá com sintomas, eu estou usando a medicação, eu não estou vendo melhor, eu estou sentindo que eu estou piorando, procure novamente o atendimento médico, tá? Como eu disse, o mais comum é que o mpox tenha uma evolução benigna, é um quadro autolimitado. Mas em pessoas específicas, em casos específicos, ele pode evoluir para quadros mais graves? Ele pode, por isso o paciente não deve ter receio de voltar ao serviço de saúde, tá? Seja público, seja particular, independente de qualquer coisa. Poxa, eu tenho uma viagem marcada.
cancele a sua viagem, remarque essa viagem, porque o risco de você também aumentar essa transmissão e essa disseminação é importante, né? Quando a gente pensa em saúde, a gente também não pode esquecer do indivíduo, mas não pode esquecer da saúde pública. A gente não pode esquecer do cuidado que cada indivíduo tem que ter para com o outro, porque a prevenção também vem daí, vem do meu cuidado com o outro. Quando eu penso em prevenção no sentido geral, a gente tem algumas frentes que são importantes de serem trabalhadas. Quais são elas? Existe a questão da vacinação, que muito foi discutida, né, depois dos quadros de Covid, da confiabilidade de vacinas. Gente, a vacina não deixa de ser um tipo de medicamento, vou pôr bem entre aspas essa questão, tá? Mas toda e qualquer substância que você use, ela vai ter benefícios e riscos. Quando eu escolho ela quando ela é determinada como uma substância de uso seguro, quando os benefícios são maiores do que os riscos, tá? A reação a vacinas, pensando de forma geral, é conhecida de longa data, mas sabe-se que as vacinas que têm aprovadas, elas têm reações raras, são pontuais e na maior parte das vezes elas acontecem em pessoas que têm outras comorbidades associadas. Por isso, se você tem receio de tomar uma vacina, porque isso faz muito parte também da saúde pública no Brasil, porque no Brasil a gente não paga para tomar vacina, fora daqui você paga milhões para tomar vacinas, e elas deixam sim o nosso corpo protegido em outros sentidos. Isso pode ser um bate-papo, é mais extenso, a gente pode falar disso num outro momento, mas elas causam sim uma proteção importante, e você deixar de tomar essas vacinas vai deixar você mais suscetível à doença e vai deixar a doença mais fácil de ser disseminada para outras pessoas. Um exemplo disso é que eu estava lendo, a gente pode falar, tem uma associação com a varíola, né? Não a doença em si, mas assim, por exemplo, a varíola tinha sido erradicada. É erradicada que fala, né? Ainda é considerada. Hoje considera-se novamente erradicada. Porque daí teve uma época que teve, sim. Hoje a gente considera que não. Estavam tomando vacinas e tal. E quem tem a vacina contra a varíola parece, eu estava lendo um pouquinho antes da gente conversar, que tem uma certa resistência à mpox. É real isso? Qual é a questão da vacina? Qual é o papel da vacina? O papel da vacina é ensinar o meu corpo a brigar contra aquele invasor, aquele bichinho, antes de eu ter contato com ele. É como se eu estivesse treinando para uma luta, tá? Então eu estou me preparando, eu estou preparando o meu corpo. A varíola e o mpox, eles são parentes, vamos dizer assim, né? Quando a gente vai estudar na parte de biologia lá, a gente tem o que a gente chama de nomenclatura de taxonomia. Então a gente tem a divisão lá do grau de parentesco entre as coisas. Eu tenho o reino animal e o reino vegetal. Aí eu tenho as subdivisões dentro de cada um. Sim. Eles são do mesmo gênero. Então, existem sim alguns estudos que dizem que daria uma certa proteção. Então eu não preciso tomar cuidado? Precisa sim. Precisa sim. A vacina, ela não cria no indivíduo uma bolha que impeça ele de ficar doente referente àquela vacinação específica. A vacina, como eu disse, prepara o seu corpo para lutar contra esse bichinho em caso de contato. Por isso até que em função de todas as vacinas que a gente já tem hoje bem estabelecidas, hoje a gente não tem mais, por exemplo, crianças morrendo de diarreia, a gente tem hoje o rotavírus, que é um vírus muito antigo, onde a criança já, bebezinho ainda, recebe a vacinação, recebe a dose de reforço, tem que ser nas datas específicas, e hoje a gente não tem mais, por exemplo, esse tipo de problema. Então a vacina é importante, tem que ser bem aplicada, tem que ser bem indicada, não deve ser evitada. Tem um episódio de um Dr. House que acontece de... Acho que ele atende alguém que é totalmente contra. Isso. Acho que eu assisti esse episódio. Nossa, eu nem vou trazer muito agora porque eu não lembro muito, mas eu acho que a resposta que ele deu é muito boa. Inclusive, gente, eu sou pró-vacina total, quero deixar isso muito claro. Não, o pessoal fala, mas eu tomei vacina da gripe, por que eu peguei gripe? Mas provavelmente você passou muito melhor por ela do que passaria numa outra situação. Com certeza. Então, acho que é importante a gente falar disso. Doutora, a gente está caminhando de fato para o final e eu queria que você tivesse um tempo para falar da sua especialização.
porque veio até aqui, porque está disponível a falar com a gente sobre isso. E eu sei que atende no Centro Clínico de Peruíbe. Sim. Que nos cedeu, a Grazi, beijo para você que fez essa ponte para a gente, é uma querida. Sim. Mas eu quero deixar esse espaço para falar um pouco sobre o seu trabalho, para falar do seu atendimento, da importância das pessoas. Ir para médico, foi o que eu falei até para fisioterapeuta que veio aqui. A gente só procura quando a gente está doente, a gente só procura quando a gente tem lesão, a gente só procura quando a gente já fez, né? A caquinha. A caquinha. Então, eu prezo muito pela prevenção de. Então, quando eu trago vocês especialistas aqui, eu gosto de bater nessa tecla do quanto é importante a gente se prevenir para tudo, para não tirar casquinhas, para ter as manchas, para poder usar depois ácido, sabe? Que nem sempre vai resolver. Que nem sempre vai resolver. Isso dá uma mexida aqui comigo. Mas eu quero abrir um espaço para que você fale do seu trabalho, onde as pessoas te encontram, como que isso... Eu brinco que médico a gente nunca consegue ficar num lugar só, porque eu particularmente gosto de muitas coisas. Então, hoje eu atendo no centro clínico, lá eu atendo a parte de clínica geral. Ah, mas você não atende nada de coisa de pele? Atendo, gente, clínica geral, assim, a nossa pele reflete muito do nosso corpo. Atendo no meu consultório particular, no meu consultório é mais voltado realmente para a questão da dermatologia clínica e dermatologia estética. E eu trabalho no Hospital Regional Jorge Rosman, em Itanhaém. Atuo na enfermaria de lá, cuidando do pessoal que estão precisando um pouquinho mais de cuidados. O legal de estar nesses 3 cenários é que a gente consegue ver as 3 etapas, né, da evolução de qualquer doença, que é a prevenção, tratamento, resolução, ou às vezes a não resolução, infelizmente. Mas a questão da prevenção que eu acho muito legal é que hoje no Brasil a gente tem desenhado no sistema de saúde uma questão muito legal de prevenção, que são os rastreamentos, né, que tem o objetivo de fazer o quê? Eu tenho exames específicos, muito bem indicados, quando eu quero rastrear doenças que eu sei que se eu identificar cedo, eu mudo a perspectiva de vida desse paciente, eu mudo o pós, né? Doenças comuns, hipertensão, diabetes, comuns e que muita gente não sabe que são comuns, por exemplo, psoríase, dermatites. Todas essas questões de saúde, quando a gente pensa no sentido de prevenir, eu consigo tratar de forma muito mais fácil, muito mais tranquila. E eu consigo, inclusive, evitar os desfechos que são desfechos ruins, né? Então, sim, prevenir é muito importante. Não precisa fazer exame toda hora, gente. Mas uma consulta regular com o seu médico para avaliar quais são os seus riscos, quais são as suas indicações de rastreamento é importante. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Foi uma delícia. Fiquei mais tranquila do que eu achei que eu ficaria. Eu tava nervosa no começo, eu confesso. Mas quando a gente começa a tomar um chá, a gente fica aqui, passa, né? É gostoso. Sim. Quero te agradecer imensamente por ter vindo, tá aberto para quando quiser vir. Obrigada. Quando quiser falar sobre a sua especialização, a gente está aberto para te receber, porque eu tenho certeza que todo mundo vai ficar apaixonado, assim como eu estou nesse papo leve e gostoso. E para finalizar, eu preciso falar para vocês da Idelfit, que comecei lá o tratamento com eles, que eu digo tratamento assim, comecei a fazer academia, estou fazendo lá um acompanhamento com eles, vou fazer novas medições, depois eu trago o resultado para vocês, mas eu sempre trago o meu depoimento de que minha mobilidade melhorou, meu sono melhorou e consigo baixar para pegar as coisas, amarrar sapatos. Tem um monte de coisa legal acontecendo. Então fica aí para vocês a Idelfit, esse trabalho que a gente está fazendo. Não tá fácil, vocês vão ver meus stories lá que tem na página, que eu sempre falo, gente, meu Deus do céu, é um sofrimento às vezes, mas que eu estou sentindo fisicamente quanto isso está sendo bom para mim, eu estou empolgada com isso e vou trazer imagens para vocês em alguns programas para frente das medições e alguns resultados, então fiquem atentos. Está aberto aí a quem estava com vergonha de vir na frente de vocês gordinha, doutora, eu abri para me medirem, agora tá aí. É um exemplo, né? Para, quem sabe, incentivar as pessoas a cuidar também, né? Exatamente. É um desafio, mas estamos aí. Gente, chegamos ao final de mais um programa e é o seguinte, a gente se vê na semana que vem e eu espero que vocês se cuidem fisicamente, espiritualmente, dentro desses pilares que a gente fala, que é para se manter em pé, quando a gente fala sobre espiritualidade, quando a gente fala sobre saúde mental, quando a gente fala sobre saúde clínica, para que a gente consiga que esses encontros aconteçam mais e mais vezes. É o que eu desejo para vocês, para mim, e é por isso que a gente traz tanta informação. Beijo para todo mundo e a gente se vê. Espero vocês. Tchau!
Tchau.